Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Romanos, capítulo 2, versículo 6. Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, ou seja, segundo as suas ações, a saber. Romanos, capítulo 2, versículo 6. Como Deus recompensará cada um de nós segundo as nossas obras, ou seja, segundo os nossos atos? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que têm uma fé verdadeira, que os capacitam a serem justos, ou seja, obedientes a Deus, estes seguem a paz com todos e principalmente, em primeiro lugar, com o próprio Deus, santificando as suas vidas do pecado. Estes recebem a seguinte recompensa de Deus: a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram a glória, a honra e a incorrupção, como está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 7. A glória, a honra e a paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente do judeu e também ao grego. Romanos capítulo 2, versículo 10. Ora, o fim, ou seja, a finalidade do mandamento de Deus é ter um amor de coração puro e uma boa consciência, e de uma fé não fingida. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Para aqueles que têm uma fé fingida, ou seja, mentirosa, que são injustos, ou seja, desobedientes a Deus, estes não seguem a paz com todos e, principalmente, em primeiro lugar, são contenciosos, ou seja, são desobedientes para com o próprio Deus. Estes são aqueles que vivem as suas vidas entregues ao pecado e à iniquidade. Estes recebem a seguinte recompensa de Deus: indignação e ira de Deus aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, desobedientes à pessoa de Deus e obedientes à iniquidade, que é o pecado e o diabo, como está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 8. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu, ou seja, do religioso, e também do grego, do não religioso. Romanos capítulo 2, versículo 9. Por que para com Deus não existe acepção de pessoas? Como está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 11. Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos os que sem lei, ou seja, sem religião, pecaram, sem lei e sem religião também serão condenados, perecerão. E todos os que sob a lei ou que sob uma religião pecaram, pela lei, ou seja, pela sua religião, serão julgados e condenados. Romanos capítulo 2, versículo 12. Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Gente, a religião pura e imaculada para o Deus é composta de duas ações. Primeira ação: amar a Deus sobre todas as coisas, provando com a sua santificação, guardando-se da corrupção do mundo, do pecado. Segunda ação: amar o nosso próximo como a nós mesmos, buscando atender às suas necessidades. Porque a religião pura e imaculada para com Deus é agir por amor, sendo justificados pela ação de obediência a Deus, e não somente ouvir e não agir. Estes são condenados pela sua falta de ação, ou seja, da sua desobediência a Deus. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam, ou seja, que agem com obediência à lei, hão de ser justificados por Deus.
Porque Deus julga as pessoas e as suas ações. Deus não julga as pessoas pelas suas religiões que eles frequentam, pois religião nenhuma tem o poder de salvar a alma do homem. Romanos capítulo 2, versículo 6. Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Por que, quando os gentios que não têm lei, que não têm religião pura, imaculada para com Deus, fazem naturalmente as coisas que são da lei, que são da religião pura e imaculada para Deus, não tendo eles lei, ou seja, não tendo uma religião pura e imaculada para Deus, para si mesmos são lei, como está escrito em Romanos, capítulo 2, versículo 14. Porque, ao agir por amor a Deus, privando-se da corrupção do mundo, e ao agir por amor ao próximo, atendendo às suas necessidades, essas ações o transformam em puros e imaculados para Deus. Romanos capítulo 2, versículo 15. Os quais, ou seja, os gentios que não têm lei, que não têm religião pura e imaculada para Deus, mostram as obras da lei escritas em seus corações, testificando, ou seja, dando provas juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou quer defendendo-os. Romanos capítulo 2, versículo 15. Assim, todas as pessoas que sem lei ou sem religião pecaram, serão todos condenados pela sua própria consciência diante de Deus, à morte eterna. Assim também, todas as pessoas que pela lei, ou seja, pela religião, pecaram, serão também julgados pelas suas próprias leis, das suas próprias religiões que pecaram. Sabe por que Jesus te ama independente da sua religião? Porque a religião pura e imaculada para Deus depende de se ter o amor e a obediência que nós só recebemos através do Espírito Santo de Deus e não de ações humanas através do corpo material, frequentando uma religião. Romanos capítulo 2, versículo 29. Mas é judeu, ou seja, mas é religioso o que é no interior, e circuncisão o que é no coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas esse louvor provém de Deus. Amém? Dani Miguel.